Olá! No episódio de hoje nós vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito. Continuando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical da revista A Raça Humana. E a leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 2, do 40 ao 52. Você pode estar lendo aí na sua casa. Pegue caderno e caneta para você estar anotando as referências bíblicas para depois você estar lendo e observando e guardando no coração essas verdades tão maravilhosas da palavra de Deus. E a lição é a lição 12, né? Jesus, o homem perfeito. Como é maravilhoso falarmos de Jesus. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Lucas 2, 52. Então Jesus, ele é o nosso modelo. Ele esteve aqui nessa terra. Ele viveu aqui 100% como homem e 100% como Deus. Mas em nenhum momento Jesus ele usou a sua forma de Deus para satisfazer as suas vontades humanas. Todas as vezes que Jesus usou o seu poder de Deus, que foi para realizar milagres, foi em favor da vida do outro, em favor da vida do próximo e não em favor dele mesmo. Então Jesus, ele esteve aqui nesta terra para ser um exemplo em tudo para nós. Então, se você precisa de uma referência, se você precisa de um exemplo, se você precisa de um herói, tenha tudo isso em Jesus, porque ele nunca vai te decepcionar. Porque ele foi o único homem perfeito. E se nós nos espelharmos nele e obedecermos os seus princípios, nós também podemos ser perfeitos. Não essa perfeição aos olhos humanos, essa perfeição que os seres humanos esperam, mas perfeitos aos olhos do Pai, perfeitos como criaturas que nascemos para ser. Porque quando Deus formou o homem, quando Deus criou Adão ali no princípio e o colocou no paraíso, Deus queria que Adão fosse perfeito, que Adão tivesse comunhão com ele, porque o que determina se um homem é perfeito ou não? A sua bondade, a sua comunhão com Deus, ele saber quem ele nasceu para ser e viver com esse propósito. E quando o homem desobedeceu, ele perdeu esse propósito, porque em primeiro lugar ele não teve mais comunhão com Deus, porque ele desobedeceu. E em segundo lugar, ele perdeu a sua identidade de filho. E aí nós vimos no decorrer da história quanto sofrimento para a raça humana. Mas aí Deus enviou Jesus, seu filho, o segundo Adão, a Bíblia fala. E assim como a morte entrou no mundo através de Adão, a vida também entrou através de Jesus. E hoje, em Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Em Jesus nós temos a satisfação para todos os anseios das nossas almas. Ele nos preenche. E nessa lição nós vamos falar sobre Jesus, o verdadeiro Deus, sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandezas e perfeições, e ele se esvaziou de sua glória, mas não da sua divindade. Então Jesus, ele era a encarnação do Filho de Deus aos homens. Deus viu a necessidade de vir a este mundo para nos salvar. Porque a Bíblia fala que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. E quando Deus olha para o mundo e não vê justiça, a atitude de Deus é destruir.
porque a justiça atrai o favor de Deus, a injustiça repele o favor de Deus. Então não é com Deus ser bom ou ruim, é as nossas atitudes que atraem o favor de Deus. Então, por amor, Deus enviou o seu filho. Ele disse: eu preciso ir lá para resgatar essa humanidade para mim. E Deus se esvaziou da sua glória e veio e cumpriu todos os princípios humanos necessários. Ali, através de uma mulher, ele se fez carne. Ele nasceu como criança, viveu, e aos 30 anos ele iniciou o seu ministério. E o seu ministério durou 3 anos. Ele chamou 12 homens para estar junto consigo, para ele passar para eles o conhecimento necessário, para depois eles expandirem isso para o mundo. E se hoje nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus, que é boas novas, boas notícias, é graças a esses 12 homens, que não amaram as suas vidas, mas se dispuseram a ensinar, se dispuseram a escrever essas verdades, para que depois de mais de 2000 anos, essas verdades estivessem ouvidas e ensinadas por mim e por você. Que nós também olhemos para Jesus e nos disponhamos a fazer algo em favor dessa causa, em favor deste evangelho, porque é um mandamento de Jesus ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Precisamos pregar o evangelho. E então que o Espírito Santo nos capacite a entender as verdades contidas nesta lição, contidas na palavra de Deus, e que nós venhamos obedecer. Então Jesus, ele era verdadeiramente Deus. Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Sua eternidade com o Pai. Antes da sua encarnação, Jesus estava com Deus, ele criou todas as coisas com Deus. A Bíblia fala, né? No início ali do Evangelho de João, o Evangelho de João se inicia assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus, amados, que viveu como homem, morreu e ressuscitou, para que hoje eu e você tivéssemos a identidade divina em nós, porque se perdeu lá em Adão. Mas quando eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, essa identidade é resgatada. E eu posso clamar, Abba, Pai. Eu posso viver aqui nesse mundo como uma filha adotada por Deus. E o que é ser uma filha adotada por Deus? É ter essa identidade divina em mim, de saber que tudo isso daqui é do meu Pai, então me pertence. A natureza, o mar, o sol, a lua, tudo isso é criação do meu Pai, Ele fez para mim e para você, para que nós desfrutássemos disso, para a glória dEle. Para que quando nós sentirmos o calor do sol, que nós glorifiquemos o nome dEle, porque é Ele nos aquecendo. Quando nós vimos a lua nascer com todo o seu esplendor, e uma coisa interessante sobre a lua, é que ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Que nós venhamos sentir gratidão no nosso coração. Quando nós formos até a praia, até o mar, e que nós nos banharmos nas águas do mar, que nós sentimos
Gratidão por essa criação que Deus fez para mim e para você. Mas para eu viver essa vida, essa é a vida abundante que Deus tem para nós. Eu preciso reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso reconhecer que Jesus é um homem perfeito, que Jesus é 100% homem, 100% Deus. E Ele morreu e ressuscitou para me salvar e para te salvar. Sem reconhecer e sem tomar posse dessa identidade, eu passo pela vida com um sentimento vazio, com um sentimento de ingratidão, com um sentimento de inveja. E se nós temos Jesus como nosso Senhor, nós não podemos ter esses sentimentos em nós. Sentimentos de inveja, de ingratidão, de murmuração. Mas precisamos ter vida e vida em abundância, e Jesus nos garante essa vida. Então Jesus, ele tinha os mesmos atributos do Pai, da eternidade, e os mesmos atributos humanos que nós. Jesus, ele se entristeceu, Jesus, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Isso prova que ele era 100% humano. Mas ele dizia assim também: eu e o Pai somos um. E por ele afirmar que ele e o Pai eram um, foi por isso que ele foi morto. Porque as pessoas diziam que ele blasfemava. E quantas das vezes eu e você somos criticados por afirmarmos que somos filhos de Deus, mas que nós venhamos nos posicionar com essa identidade de filhos de Deus, de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, o próprio Deus se esvaziou da sua glória para viver entre nós, para habitar entre nós, para nos resgatar de volta para Ele, porque Ele tem saudades de nós. Ele quer que nós nos voltemos para Ele, que nós nos acheguemos a Ele, porque Ele tem saudades de nós, porque somos a sua criatura. Ele nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. E o homem perdeu-se isso por causa da desobediência. Então eu te faço um convite nesse dia. Volte-se para Jesus e siga o seu exemplo, porque Jesus, ele foi um exemplo de submissão, de obediência, de oração e de amor. E nele nós podemos ser esse modelo para os outros também. Então, as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai. Sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Está em João 1:3, né? Eu já disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem Jesus, nada do que existe existiria. Tudo foi feito para Ele, tudo foi feito por Ele e para Ele. Eu fui feita por Ele e para Ele. Você foi feito por Ele e para Ele. Então assuma a sua identidade de filho de Deus e viva a vida abundante que Ele conquistou para você na cruz do Calvário. Porque é para isso, unicamente para isso que Ele morreu. Porque João 10:10 fala assim: o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não aceite menos que abundância na sua vida, meu querido. E só depende de você, porque Jesus já conquistou na cruz tudo o que você precisa para ter essa vida. Então Jesus, ele foi profetizado lá no Antigo Testamento.
No Gênesis, ele é a semente da mulher, né? Ali quando o homem pecou, Deus já prometeu Jesus. Deus disse, olha, você se afastou de mim, mas um dia eu vou enviar da semente da mulher que vai te trazer de volta para mim. Quão maravilhoso é entendermos essa verdade. E acima de entender, acreditar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que se aproximam de Deus, é preciso acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que te buscam, aqueles que te servem. Deus é um Pai que tem prazer em nos abençoar. E então em Gênesis ele é a semente da mulher e em Malaquias ele é o sol da justiça. Então, que sejamos como a lua, que não temos luz própria, mas que exalemos o brilho do sol da justiça em nós. E quer brilho maior e mais lindo do que o brilho da lua, que não é um brilho próprio, mas ela reflete o brilho do sol. E assim nós, filhos de Deus, podemos também refletir o brilho do sol da justiça em nós, porque esta é a vontade de Deus para mim e para você. E Jesus, no Novo Testamento, ele é o Deus encarnado. Ele viveu aqui como homem, como eu já disse. Ele sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede, se entristeceu. Mas em nenhum momento Jesus pecou. A única diferença que Jesus tinha de mim e de você é que ele não cedeu ao pecado. Ele não negociou com o pecado. Ele não ouviu a voz de Satanás. Ou melhor, ele ouviu, mas ele não cedeu a ela. Porque ali no deserto, quando ele estava se preparando para o seu ministério, Satanás apareceu para ele nos momentos mais frágeis da sua vida, que ele estava 40 dias sem se alimentar. E Satanás pediu que ele fizesse a pedra se transformar em pão. Satanás ofereceu a glória deste mundo para ele. Mas ele venceu Satanás pelo poder da palavra de Deus. Vença Satanás pelo poder da palavra de Deus. Mas para isso você precisa conhecer. Só há uma maneira de vencermos Satanás, pela palavra de Deus. E para eu vencer Satanás pela palavra de Deus, eu preciso conhecer. Eu preciso dedicar o meu tempo ao conhecimento desse manual maravilhoso que fala sobre todas as coisas, que me ensina a ter uma vida digna, uma vida íntegra, uma vida vitoriosa sobre essa terra. E acima de tudo, ser coroada com a vida eterna depois que eu passar dessa terra. Quer bem maior que isso? É sobrenatural. Nós só podemos entender e acreditar nisso que eu estou falando através do Espírito Santo em nós. Através do Deus Espírito Santo, do Jesus Espírito Santo em nós. Porque os três são um. E Jesus, ele nasceu na plenitude dos tempos. Então ele foi prometido lá no início. Quando Adão e Eva pecou, Deus prometeu Jesus e demorou-se muitos anos. E as pessoas talvez já não acreditavam mais que Jesus nasceria. Mas ele nasceu. Ele nasceu de uma mulher, assim como Deus prometeu que ele nasceria, porque a palavra de Deus, ela não mente, ela não falha. E então, ali no Novo Testamento, Jesus, ele nasceu na plenitude dos tempos. E ele, quando ele foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, ele fez uma promessa de que voltaria para buscar a mim e a você. E será que você ainda acredita nessa verdade? Você aguarda a vinda dele? Porque assim como um dia Deus disse que ele viria e nasceria de uma mulher, e a história foi mudada antes e depois de Jesus
Ele esteve aqui e viveu entre nós. Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus prometeu que um dia ele iria voltar, iria transformar tudo isso daqui. E ele disse: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Será que não estamos perdendo a nossa fé, a nossa esperança nele? Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo acenda a luz, acenda o fogo do amor de Deus em nós. E em Israel, ele é apresentado ao mundo. Então Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, né? Nasceu ali naquela região de Israel, nasceu na Galileia, né? Jesus de Nazaré, o Galileu, um lugar que não era reconhecido, mas foi ali que ele nasceu. Porque em Jesus nós podemos aprender que mesmo se tivermos nascido em um lugar tão simples, no lugar mais simples que você nasceu, você é adotada como filha de Deus e você pode ter uma vida plena e uma vida abundante aqui neste mundo. E Jesus é o homem perfeito. A humanidade de Jesus era 100% homem. Jesus, ele é o último Adão, eu já disse também sobre isso, né? O primeiro Adão fracassou no Éden. Mas o segundo Adão, Jesus, triunfou na cruz. E hoje nós temos vida abundante nele. A palavra do Senhor diz assim que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você acredita nisso? Quão maravilhoso é essa verdade. Um dia eu ministrando esta palavra, o Espírito Santo ministrou no meu coração que quando eu não aceito essa verdade da cruz para mim, é como se eu dissesse para Jesus: olha, tudo que você fez não teve valor, porque eu não acredito. Porque não adianta eu professar, não adianta eu falar, eu preciso viver, eu preciso experimentar. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, que nós experimentemos a vida abundante que Ele tem para nós. Então, que isso fique cravado no nosso coração. O primeiro Adão, ele fracassou. Ele desobedeceu. Esse foi o maior pecado de Adão, a desobediência. Mas o segundo Adão, Jesus, ele em tudo foi obediente, foi submisso. Buscou o Pai em oração e ele amou a criação do Pai, que sou eu e você, que se deu por nós. Ali no Getsêmani, como homem, ele se entristeceu e ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas depois ele lembrou da glória, ele lembrou de mim e de você, porque João 17 ali na sua oração, ele ora por mim e por você. Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade humana, mas que seja feita a tua vontade de Deus que é eterna. Que eu e você não venhamos buscar a nossa vontade humana, que é passageira, mas que nós venhamos buscar a vontade de Deus para nós. Que ela traz benefícios para nós aqui nessa terra, nessa vida sim, mas com o futuro a vida eterna. Que os nossos olhos não saiam da eternidade, porque como os filhos de Deus e criaturas de Deus, nós somos eternos. Tanto para viver para o bem, quanto para viver para o mal. Nós somos eternos. E então, quando olhamos firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, chegaremos à estatura perfeita. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo, Ele é o nosso consumador, exemplo em todas as coisas.
e por ele anseiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Deus seja louvado. Que nós venhamos. Se tudo isso que eu disse aqui nesse dia é demais para o seu entendimento humano, volte-se para o Senhor e busque essa vida sobrenatural que Ele tem para mim e para você. Que Deus te abençoe.